Alguns estúdios de anime se destacam por suas sequências de animação impressionantes. Já outros acabam tendo reconhecimento devido ao grande volume de obras icônicas que compõem o seu catálogo. E esse talvez seja o caso do estúdio Pierrot, um estúdio bem mais jovem em comparação com a Toei Animation, por exemplo, mas que já produziu diversos títulos grandes, como Naruto, Bleach, Yu Yu Hakusho, Black Clover, Tokyo Ghoul e muitos outros. Meu nome é Adson e esse é o segundo vídeo da série sobre os grandes estúdios de animação do Japão. Um formato que eu tô testando nesse canal em que a gente comenta sobre a história, trabalhos e curiosidades sobre os estúdios de animação japoneses. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal para que eu continue trazendo esse conteúdo por aqui. E bom, como já ficou claro, hoje eu vou falar sobre o estúdio Pierrot. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. A história do estúdio Pierrot inicia no final dos anos 70. Nessa época, um dos estúdios de maior destaque era o Tatsunoko Production, que dominava a TV com obras como Speed Racer, Gatchaman e Kashan. Dentre os animadores que trabalhavam para esse estúdio, tínhamos o Yuji Nunokawa, que junto de outros ex-funcionários da empresa decidiu fundar um novo estúdio, com foco em séries de ação e aventura para o público jovem. Esse novo estúdio, obviamente, viria a ser o Pierrot. Fundado em 1979 com sede em Mitaka, próximo a Tóquio, o estúdio iniciaria seus trabalhos no ano seguinte, com Nunokawa como presidente da empresa, focado em questões de produção e administração dos trabalhos. O primeiro trabalho da empresa foi The Wonderful Adventures of Nils, lançado em 1980, e que era uma adaptação de um romance sueco de 1906, chamado A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia, e conta a história de um menino que é escolhido por um ser mágico e precisa realizar algumas viagens pela Suécia, junto a seus amigos animais. A série durou exatamente um ano e contou com 52 episódios. No ano seguinte, o Pierrot já foi responsável por uma obra bem icônica, a primeira adaptação de Urusei Yatsura, mangá de Rumiko Takahashi, a criadora de Inuyasha e Hamameio. A série é uma comédia romântica que envolve uma raça alienígena que chega para dominar a Terra, mas propõe uma espécie de jogo. Nisso, um estudante do ensino médio acaba se envolvendo com a filha do líder da invasão. O anime contou com 4 temporadas e durou até o ano de 1986, mas o estúdio Pierrot participou apenas das 2 primeiras. Depois, a produção passou para o estúdio DIN. Na década de 80, o Pierrot foi responsável por várias outras obras, como Miss Machinko, Mrs. Pepper Pot, Creamy Mummy The Magic Angel, Persia The Magic Fairy, Bismarck e vários outros. Isso sem contar os filmes animados de Urusei Yatsura, que foram logo 2. A década de 90 inicia para o estúdio com obras como Tensei Bakabon, Musashi The Samurai Lord, Nontan e vários outros. Mas já em 1992 começou a emplacar um grande sucesso, e eu tô falando do clássico Yu Yu Hakusho. Você sabe, baseado no mangá de Yoshihiro Togashi, conta a história de um jovem delinquente que, ao se sacrificar para salvar um garotinho, acaba se tornando um detetive espiritual. A série contou com 112 episódios e ficou no ar por 2 anos. E claro, essa obra chegou no Brasil apenas em 1997, pela Rede Manchete, com aquela dublagem icônica cheia de pérolas que todo mundo conhece. Ah, eu sou mais eu, né? E claro, como é comum, quando um anime faz sucesso, são lançados alguns filmes, daqueles com histórias originais e não canônicas. E de Yu Yu Hakusho foram lançados 2, que ficaram conhecidos aqui como O Rapto de Koema e Invasores do Inferno. Eles foram lançados em 93 e 94, respectivamente. Ainda na década de 90, outros títulos de destaque também foram lançados, como Fushigi Yugi, Clamp School Detectives, Power Stone, Great Teacher Onizuka ou GTO. Os anos 2000 também iniciam com alguns títulos interessantes, como Sayuki, Ghost Stories, Tokyo Mew Mew e Hikaru no Go. Mas foi em 2002 que a possível maior mina de dinheiro do estúdio apareceu. É lógico que eu tô falando de Naruto. E eu nem preciso falar da história do ninja loiro mais famoso, né? Mas a série é baseada no mangá de Masashi Kishimoto, que começou a ser publicada em 1999. A produção, obviamente, foi um sucesso e chegou aqui no Brasil em 2007. Claro que também rendeu alguns filmes originais, 3 para ser mais exato. E não foi só nos filmes que a Pierrot espremeu Naruto. No próprio anime também foram adicionados um monte de episódios originais para fazer render.
Sim, eu tô falando dos famosos fillers. Dos 222 episódios da série clássica, 91 são fillers, ou seja, 41% do anime é com história criada pelo próprio estúdio. Claro que isso não é só uma estratégia para lucrar, mas era algo comum na época criar histórias fillers quando o anime estava chegando perto do mangá. Eles faziam isso para que tivesse tempo de se distanciar do lançamento do mangá sem precisar fazer uma pausa e, claro, manter a marca na cabeça do fã. Mas em Naruto essa questão dos fillers se tornou tão absurda que ficou marcada para sempre. Mas não é pra menos. A partir do episódio 136 do anime até o final é praticamente tudo filler. A galera que acompanhou na época teve que aturar durante 2 anos essas missões aleatórias para chegar no Shippuden, que aí sim continua a história canônica. E claro, para não perder o embalo, Naruto Shippuden é o próximo item que vamos falar aqui. Apesar de no mangá não haver essa divisão de clássico e Shippuden, lá é tudo Naruto. Algo parecido acontece com Dragon Ball. No mangá, do início lá com Goku criança até o final da saga do Majin Buu, é tudo Dragon Ball. Mas no anime dividiram ali para Dragon Ball Z, talvez pela mudança que tem na narrativa e o foco mudar um pouco. A mesma coisa acontece em Naruto. Ao invés de colocar um time skip ali e continuar com a mesma série, a produção do anime decidiu lançar uma segunda parte como Naruto Shippuden. E esse subtítulo significa algo como Lendas do Furacão. Essa segunda série começou em 2007 e terminou em 2017 e durou 500 episódios. Claro, com um monte de fillers no meio também. 205 para ser mais preciso. E claro, também contou com mais 7 filmes. E se você acha que tudo isso foi suficiente, você tá muito enganado. Daqui a pouquinho a gente chega em outras produções desse universo, aguenta aí. Mas agora vamos falar de outra obra igualmente importante para o estúdio e que também tem um monte de filler. Eu tô falando de Bleach. Baseado no mangá de Tite Kubo, o anime começou a ser lançado em 2004 e conta a história de um jovem que se transforma em um Shinigami e começa a lidar com o mundo dos espíritos. É curioso que Bleach tem vários elementos que lembram Yu Yu Hakusho. Provavelmente foi inspirado por ele e acabou sendo animado pelo mesmo estúdio, o que não significa absolutamente nada. O anime do nosso espadachim de cabelo laranja conta com 366 episódios. Desses, 163 são fillers e também ganhou 4 filmes naquele estilo lá de histórias originais. O curioso é que o anime original de Bleach terminou em 2012 e não chegou a adaptar o arco final do mangá. Não se sabe exatamente o motivo por trás disso, mas uma das causas pode ter sido que na época o anime já estava bem perto do mangá. E para não ter mais uma imensa quantidade de fillers, decidiram parar a produção e talvez ela voltasse eventualmente. Felizmente para os fãs da obra, o anime voltou agora em 2022, com o subtítulo Thousand Years Blood War. E como o mangá já foi finalizado e o anime está seguindo a estratégia de lançamento por temporada, ou seja, lança 12 episódios em um período, depois lança mais 12, podemos ficar tranquilos que pelo menos nessa parte não teremos fillers. E claro, esse lançamento mais espaçado dá mais tempo do estúdio investir em uma qualidade de animação mais refinada. É tanto que esse retorno de Bleach deixou muitos fãs felizes por contar com um design de personagens e um estilo visual um pouco diferente da série original, o que proporcionou cenas bem bonitas. No momento da gravação desse vídeo, temos 26 episódios desse último arco e estamos esperando a próxima parte ser lançada. E enquanto a gente aguarda essa conclusão de Bleach, aproveita e lembra de deixar o like nesse vídeo, beleza? Mas na nossa cronologia da história da Pierrot, ainda estamos nos anos 2000. E nessa época o estúdio também lançou outras coisas, como Midori Days, Detective School Kill e Blue Dragon. Sim, aquele que passou no SBT e tinha uma dublagem deprimente. Eu vim porque estava preocupada com você. Quem pediu pra você se preocupar? Acha que eu sou criança? Na verdade, se você quer saber, eu acho que é. Nós dois temos a mesma idade, você lembra? Mas agora vamos para a década de 2010. Já em 2011 tivemos a adaptação de Level Way, que também é um mangá de Yoshihiro Togashi, e essa foi uma coprodução com a David Production, um estúdio que estava começando as suas atividades na época. Entre 2012 e 2013 tivemos as 2 temporadas de Kingdom, um mangá bem influente que é lançado até hoje. Porém, essas primeiras temporadas não foram tão bem recebidas, principalmente a primeira, por arriscarem uma animação 3D. Ah, uma curiosidade é que entre 2011 e 2014 o estúdio participou de algumas produções ocidentais, como um filme animado do Lanterna Verde e até alguns episódios de Avatar: A Lenda de Korra. Nessa década também tivemos Tokyo Ghoul e as suas demais continuações.
A série foi bem popular e todas as temporadas somam 48 episódios. Em 2017, após o fim de Naruto Shippuden, eu falei que Naruto ia voltar, tivemos o início de Boruto, sim, o anime do filho do Naruto, que dá continuidade à história dos ninjas da Aldeia da Folha. Esse anime já tem 293 episódios, com um monte de filler também. Afinal, o mangá era lançado mensalmente, então já sabe, né? E assim como Naruto, essa história também é dividida em duas partes. A primeira é Boruto, Naruto Next Generations, e a segunda, que começou a ser lançada agora em 2023, que se chama Boruto 2 Blue Vortex. A primeira parte já foi finalizada no anime também, e a próxima ainda não tem previsão de lançamento na altura da gravação desse vídeo. E é aquilo, né? Enquanto rolar dinheiro, esse universo de Naruto vai continuar sendo espremido até a última gota. Mas outro shonen de bastante sucesso que também ganhou um anime em 2017 foi Black Clover. Esse conta a história do Asta, um órfão que vive em um mundo de magos, mas que não possui nenhuma magia. E ele quer se tornar o rei mago na base da porrada. Eu não sou muito fã, mas tem uma galera que gosta bastante. Porém, o anime começou a ser lançado naquele modelo ininterrupto, como foi feito com Naruto. E hoje em dia isso acaba desgastando um pouco a produção. Dessa forma, o anime foi encerrado com 170 episódios e sem concluir a história, que continua saindo até hoje no mangá. O anime acabou ganhando um filme em 2023, e pode ser que no futuro ele retorne assim como aconteceu com Bleach. E na nossa década de 2020 já temos alguns projetos novos, como Akudama Drive, que chamou bastante atenção. Tivemos mais 2 temporadas de Kingdom, dessa vez um pouco mais bem recebidas, e também um Slice of Life chamado Kudoji Danshi. E claro, fora Bleach, que eu já comentei também sobre a temporada atual. Como deu para notar, durante esses poucos mais de 40 anos de existência, o estúdio conseguiu emplacar grandes obras de destaque, o que fez ele ser um competidor direto com a gigante Toei Animation, já que as duas tiveram obras grandes tanto em duração quanto em sucesso sendo lançadas ao mesmo tempo. Inclusive, no tão falado Big Three, Naruto, Bleach e One Piece, a Pierrot tem logo 2 obras nesse pódio. E apesar de não ser tão lembrada devido à qualidade de animação, o estúdio já teve sim seus momentos. Inclusive, ele já ganhou 4 vezes o Anime Grand Prix, um prêmio anual de animação japonesa, sendo 2 delas com Yu Yu Hakusho. O fundador do estúdio, o Yuji Nonakawa, faleceu no final de 2022. Ele já estava um pouco afastado do cargo de presidente do estúdio há um tempo, mas em 2018 tinha recebido uma medalha de honra do governo japonês pela sua dedicação ao desenvolvimento da animação no país. Como eu gosto de ressaltar, não é o estúdio responsável que vai definir se um anime tem uma boa qualidade de animação ou não. Vai depender de diversos fatores e muitas vezes existem até discordâncias sobre o que seria uma boa animação. Mas o fato é que, apesar de tudo isso, o estúdio Pierrot conseguiu construir uma grande reputação pelos projetos e nomes envolvidos em suas produções, o que torna essa empresa um dos grandes estúdios do Japão. E esse foi o meu resumo sobre a história do Pierrot. Se você gostou de conhecer mais sobre esse estúdio, comenta aí e me diz qual o seu anime favorito feito por eles. Me diz também qual deve ser o próximo estúdio que eu devo falar por aqui. No mais, você já sabe, deixa aí o seu like e se inscreve para incentivar a gente a trazer novos conteúdos. Te vejo numa próxima, tchau!